Graça e paz, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para gravar esta live. O nosso grande Deus, aquele que nos comprou com seu próprio sangue, que nos justificou, que já nos libertou do império das trevas, nos dá o grande privilégio de poder estar aqui diante de você mais uma vez. E nós estamos firmes aqui no nosso coração, convictos, como sempre temos dito, que cada vez que nós falamos do Evangelho da Graça de Deus, pregamos esse arroz com feijão, essa coisa simples, nós sabemos que essa palavra vai chegar até você, vai iluminar os olhos do teu coração, vai fazer a obra, a palavra vai fazer a obra para a qual foi enviada e nunca voltará vazia. E a consequência disso é que você, que é uma pessoa preciosa, você cuja vida vale mais que o mundo inteiro, você vai ser edificado, construído com o conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. E nunca esqueça isso. Nós sempre repetimos este versículo. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vai fazer o que por nós? A verdade conhecida nos libertará." Então temos plena convicção que a cada dia que você vai renovando a tua mente com o Evangelho da Graça de Deus, vai se aprofundando neste Evangelho maravilhoso, você vai se aprofundando no conhecimento das cartas de Paulo, você vai entender que o homem é liberto pelo conhecimento, e essa palavra vai construir em você uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que foi revelada ao apóstolo Paulo. E a consequência disso é que você vai alcançar a verdadeira liberdade que o Evangelho da Graça de Deus nos dá. A consequência disso é que você vai andar com uma consciência limpa das obras mortas, limpa das obras da lei, das prisões religiosas. Essa consciência não vai mais te acusar de nada. Por quê? Porque você aprendeu, enxergou e viu que tudo que devíamos já foi pago na cruz do Calvário, já está consumado, que o pecado foi condenado na carne do Senhor Jesus Cristo, que a lei teve o seu fim na cruz. Então, quando entendemos isso, descobrimos que nada disso vem por obras da lei, mas vem pela pregação da fé do Evangelho. Então isso deixa a nossa consciência sem acusação, sem peso, sem medo, sem culpa. E a gente adquire a verdadeira liberdade do Evangelho da Graça de Deus. Então vamos à palavra de hoje. Quero ler aqui Gálatas capítulo de número 4. E nós vamos ler versículos 4 até 7, Gálatas 4, versículos 4 até 7, que diz: "Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei." Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: "Abba, Pai." De sorte que já não és escravo, porém filhos. E sendo filho, também somos herdeiro por Deus. Então muita gente se comunica comigo através do WhatsApp. Eu percebo que uma grande parte dessas pessoas, e até aqueles que não se comunicam,
Eles têm dificuldade de entender que o fim da lei é Cristo. Isso que nós temos falado consecutivamente. Eles têm dificuldade em entender que a velha aliança acabou na cruz, que o Velho Testamento acabou na cruz. E dali para frente se começa uma nova aliança. Eles têm dificuldade em entender porque nós ficamos em cima das cartas de Paulo. E essas revelações do Evangelho da Graça de Deus se manifestam e são reveladas nas cartas de Paulo. Então vamos trabalhar um pouquinho nisso hoje, para tentar ajudar esses irmãos mais novos, né? Esses irmãos simples que estão saindo agora debaixo do jugo da lei e entrando agora no Evangelho da Graça de Deus. Nós lemos aqui Gálatas 4, e olha o que diz versículo 4 e 5, lemos até o 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, o que Paulo tem em mente quando Paulo fala isso? É que o tempo determinado por Deus se cumpriu, se concluiu. Houve a plenitude do tempo. Então o que Deus fez? Presta atenção. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então repare bem isso que eu vou te dizer. Quando se cumpriu os tempos, houve a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, e ele, nascido de mulher, ele nasceu debaixo da lei. Então a primeira coisa que você tem que entender, que quando Cristo vem ao mundo, ele nasce debaixo da lei. Ele é judeu. Ele nasceu debaixo da lei. Com qual finalidade que ele nasceu debaixo da lei? Ele veio com a seguinte finalidade: ele tinha que cumprir tudo o que a lei determinava que se fosse cumprido. Não havia um homem na face da terra que teria o poder de cumprir a lei. Se nós formos ler lá Romanos, capítulo de número 3, vamos ler lá, para ficar bem fundamentado o que eu estou dizendo. Versículo 10. Como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha o versículo 12. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. O que Paulo está dizendo aqui em Romanos? Que não existia um justo sequer. Não existia ninguém capacitado para representar toda a raça humana e cumprir a lei. E ele diz qual era a condição do ser humano. Ele fala assim: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O que ele está dizendo? Que a disposição do coração do homem, não havia um sequer que buscasse a Deus, que entendesse. Olha o versículo 12. Todos, quando Paulo fala todos, são todos. Todos se extraviaram, todos se perderam e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só sequer. O que Paulo diz? Que na ótica de Deus, na forma de Deus ver o homem, ver a raça humana, não tinha um justo sequer. Não tinha ninguém que entendesse, ninguém que fizesse o bem. Paulo diz que todos se extraviaram e juntos se tornaram o quê? Inúteis. Todos se extraviaram e a uma e juntos se tornaram o quê? Inúteis. Então não havia ninguém que pudesse cumprir a lei. Não havia ninguém que pudesse libertar o homem da lei. Não havia ninguém que pudesse cumprir os quesitos e as ordenanças da lei. Então Jesus Cristo vem. Ele é Deus em forma de homem, Deus que
se fez carne, assumiu um corpo humano. Ele não nasceu da genética de Adão, ele é a semente de Deus. Então, ele veio aqui na terra, ele não vai herdar nada de Adão, absolutamente nada de Adão. Ele é filho de Deus, é a semente de Deus. Então ele vem, assume a forma humana, e ele passa a ser homem-Deus, Deus-homem, perfeito, sem pecado, sem contaminação de Adão. Ele passa a ser o verdadeiro homem, homem-Deus, por isso que muitas vezes ele se refere sendo o filho do homem. E ele é perfeito, capacitado para cumprir tudo que a lei exigia. Não havia ninguém que pudesse cumprir. Todos estavam perdidos, extraviados e se tornaram inúteis. Então Cristo vem, assume um corpo humano. Ele é homem-Deus e Deus-homem, os dois ao mesmo tempo. Perfeito, ele é o Cordeiro perfeito. Então ele vem com qual finalidade? Cumprir a lei para pôr um fim na lei. Então vamos discorrer aqui a palavra de Deus. Mateus capítulo 5. Versículos de número 17. Mateus 5. Versículo de número 17. Então vamos ler o que diz lá. Jesus falando a respeito disso, ele diz no versículo 17: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, eu vim para cumprir. O que ele está dizendo? Não, eu não vim revogar a lei e os profetas. Eu vim com uma finalidade, cumprir. Cristo veio cumprir o que a lei cobrava do homem, e o homem não era capaz de obedecer. Ele veio cumprir, satisfazer todas as exigências e ordenanças da lei, representando toda a humanidade, representando todo o homem. Ele não veio revogar, ele veio cumprir. Ele era o único capaz de cumprir a velha aliança. Como dissemos antes, não havia um justo, nem sequer um. Todos se extraviaram e juntos se tornaram o quê? Inúteis. Então lemos lá Gálatas 4:4, quando se completou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele nasceu debaixo da lei. Para quê? Para cumprir a lei no meu lugar e no teu lugar, porque não havia ninguém capacitado, perfeito, sem mancha, que fosse capaz de cumprir a lei. Você pode ver que lá em Romanos capítulo 15, vamos lá, Romanos capítulo de número 15, nós vamos ver o que Paulo fala a respeito de Jesus Cristo. Você preste bastante atenção nisso. Então Romanos capítulo 15, versículo de número 8, o que diz? Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas ao nosso Pai, aos nossos pais. O que Paulo está dizendo? Que Cristo ele se tornou um ministro da circuncisão. O que era a circuncisão? Aquela marca que era feita em todo primogênito, você sabe bem disso. Para se cumprir toda a lei, era a marca da lei, a marca que tinha que ser guardada a lei. Então Cristo foi o ministro, aquele que veio ministrar a circuncisão, ou seja, se submeter à circuncisão, se submeter à lei, prestar todos os serviços e obrigações que a lei exigia. Ele foi constituído o ministro da circuncisão. Agora vamos lá para Lucas, capítulo de número 24, texto que nós temos
lido aqui várias vezes nesses últimos dias, Lucas capítulo 24, e nós vamos ler versículos 44 e 45. Jesus havia morrido, ressuscitado, estava no caminho de Emaús com aqueles discípulos, os discípulos não entendiam as escrituras, né? E houve aquela dissertação toda. E no versículo 44 e 45, olha, preste muita atenção nisso. Você tem que ter bastante clareza a respeito disso. Vamos ler. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Então presta atenção. Nós lemos lá Gálatas 4:4, que Cristo nasceu debaixo da lei. Lemos Mateus 5:17, que Cristo ele veio não abrogar a lei, ele veio cumprir. Lemos lá Romanos 15:8, que Cristo se tornou ministro da circuncisão. E agora estamos lendo Lucas 24, versículo 44 e 45. Vou ler de novo. A seguir Jesus lhe disse: são essas palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava que tudo que de mim está escrito se cumprisse. Aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha aqui a velha aliança. O que Jesus está dizendo para os discípulos? Que era necessário que tudo que foi dito na lei de Moisés, tudo que foi dito nos profetas, tudo o Velho Testamento, tudo que foi dito nos salmos a respeito deles, importava que se cumprisse tudo isso. E aonde é que se cumpriu? Se cumpriu na cruz. Então Cristo ali na cruz, quando ele diz está consumado, nós lemos isso lá em João. Vamos lá ler João, vamos lá. É bom ler, né? Ler João. Vamos chegar lá em João. E agora? Capítulo de número 19. Vamos ler versículos 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. O que Jesus Cristo disse? Quando ele viu, ele está ali na cruz, ele está vivo ainda. Ele vê que tudo havia se consumado para cumprir-se a Escritura. Qual Escritura? Nós acabamos de ler isso em Lucas 24. Tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quer dizer que quando Jesus está ali na cruz, lemos agora em João, ele viu que tudo estava consumado. O que estava se consumado para se cumprir as escrituras? Tudo que foi dito a respeito da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Quando tudo estava consumado, ele bebeu vinagre, disse que tinha sede, bebeu vinagre, disse está consumado, e ali lhe rendeu o Espírito e ali ele morreu. Então Cristo cumpriu a velha aliança, tudo que a lei dizia a respeito dele. Cristo cumpriu o que a lei dizia. Tudo que os profetas maiores e menores disseram a respeito dele, Cristo cumpriu o que foi dito a respeito. Tudo que os salmos diziam a respeito dele, Cristo cumpriu. Então, quando ele viu que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede, tomou vinagre, tudo e disse está consumado, e ele morreu, entregou ali o seu Espírito. Então Cristo cumpriu todas essas coisas. Como é difícil. Nós que ficamos anos com a mentalidade do Velho Testamento, eu me incluo nisso porque
Eu vivi 20 anos com a mentalidade do Velho Testamento e não entendi as cartas de Paulo. Olha que 20 anos é uma vida. Eu entendo essa dificuldade de separar o velho do novo. Eu entendo essa dificuldade de entender que o fim da lei é Cristo. Eu entendo essa dificuldade que você tem de entender que o evangelho começa da cruz para frente, que Mateus, Marcos, Lucas e João até a cruz não é evangelho, é só a história daquilo que Jesus Cristo fez no seu ministério durante os 3 anos e meio. Mas Cristo cumpriu todas as coisas, entenda. Cristo cumpriu todas as coisas, por isso que Paulo diz lá em Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Vamos discorrer alguns outros textos para você entender. Eu vou dizer uma coisa para você que você pode achar estranho. Você sabia que Cristo nunca pregou o evangelho da graça de Deus? Pastor, o que o senhor está dizendo? Não, é justamente isso. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que Cristo nunca pregou pela graça sois salvos mediante a fé. Pelo contrário, ele sempre direcionava as pessoas para a lei. Então vamos trabalhar na palavra de Deus e vamos ler aqui o que está escrito na palavra de Deus. Mateus capítulo do número 19, vamos lá, Mateus 19. Nós vamos encontrar aquele episódio daquele... Uns falam jovem rico, o mancebo de qualidade, dependendo da tradução. Mas Mateus 19, nós vamos ler a partir do versículo 16. Você preste bastante atenção. Alguém interessado na vida eterna. Olha o que Jesus Cristo disse para ele, versículo 16. Por que eu estou lendo isso? Acabei de dizer para você que Jesus nunca pregou o evangelho da graça de Deus no seu ministério terreno. Ele veio cumprir a lei, se submeter à lei, e tudo que ele fazia era sempre direcionado para a lei. Nós vamos ler aqui, Mateus 19, versículo 16. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para ter a vida eterna? Uma pergunta. Ele vem interessado na vida eterna. É um judeu que está ali, que conhece a lei. Então ele pensava que ele podia fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Então vou ler de novo. Eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Olha a resposta de Jesus, versículo 17. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha o que Jesus respondeu para ele. Olha, você quer ter a vida eterna, você quer entrar na vida, você tem que guardar os mandamentos. Por que Jesus não pregou para ele, olha, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Por que Jesus não falou isso, não falou a respeito da graça para ele? Porque Jesus apontou a lei para ele, os mandamentos. Porque Jesus está cumprindo a lei. O evangelho da graça não está em vigor. Jesus não foi para a cruz ainda. Ele veio para cumprir a lei, então ele só poderia direcionar esta pessoa para os mandamentos. Ele não poderia falar sobre a graça de Deus ainda, por quê? Porque ele não havia morrido na cruz, não havia cumprido a lei, a nova aliança não estava em vigor. Ele não pregou o evangelho para esse jovem rico. Ele direcionou este jovem para quê? Para os mandamentos. Você entende o que eu estou dizendo? Olha, preste muita atenção. Vou falar com calma, com paciência. Essa pessoa vem interessada na vida eterna. O que Jesus Cristo fala para ele? Você sabe os mandamentos da lei? Direciona ele para a lei. Ora, se nós conhecemos Efésios 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Por que Jesus Cristo não pregou isso, não falou isso, pela graça sois salvos, para este jovem rico? Porque o evangelho nem começou ainda, a graça de Deus
não foi derramada sobre nós. Cristo não cumpriu o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Cristo está cumprindo a lei. Ele é um ministro da circuncisão. Ele veio cumprir. Ele é um judeu que tem que cumprir a lei para remover a lei definitivamente. Então o que ele fala para o jovem? Você viu, ele não pregou o evangelho da graça de Deus. Ele apontou para a lei, porque ele tinha que cumprir a lei. Jesus disse o que para ele? Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que o jovem respondeu? Tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Jesus disse: você quer ser perfeito? Vende tudo que tem, dá aos pobres, me segue, você vai ter um tesouro no céu. E o que ele fez? Foi embora triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Então Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus para ele, porque a nova aliança não estava em vigor ainda. Então a nova aliança aqui em Mateus 19 não está em vigor. Isso aqui é o que Cristo fez no seu ministério terreno, como alguém que estava cumprindo a lei, e direcionou essa pessoa para a lei. Vamos ver outro texto aqui, Mateus capítulo 8. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão percebendo calmamente essas coisas simples que nós estamos falando? Então Mateus capítulo de número 8, a partir do versículo 1 é a cura de um leproso. Preste bastante atenção. Jesus fazia muitos milagres, multiplicou pão, andou sobre a água, curou aquela mulher do fluxo de sangue, fez muitas coisas maravilhosas. Mas olha aqui esse leproso em Mateus 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: se queres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente o homem ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém. Agora presta atenção. Mas vai, mostra-te ao sacerdote, a fazer a oferta que Moisés lhe ordenou para lhe servir de testemunho. Esse leproso, um homem angustiado, doente, destruído, ele veio ao encontro de Jesus. Jesus, se você quiser, pode purificar-me. Jesus queria, tocou nele, quero que fique limpo. E o homem foi curado. Para onde Jesus direcionou ele? Direcionou ele para a lei. Agora você vai e faz o quê? Você vai, se apresenta ao sacerdote e vai fazer a oferta. A oferta é que a lei determina para servir de testemunho para eles. Então, depois de curado, o que Jesus ordenou que ele fizesse? Fosse cumprir a lei. Pegar a oferta, levá-la ao sacerdote para cumprir o quê? Aquilo que Moisés havia determinado na lei. Jesus direcionou ele para a lei. Jesus não falou nada da graça de Deus para ele. Jesus curou, mas mandou ele fazer a oferta da lei. Por quê? Porque Jesus é o judeu que está cumprindo a lei. Mesmo fazendo milagres extraordinários, ele sempre direcionava a pessoa para a lei. Por quê? Porque ele estava cumprindo a lei. E a nova aliança não estava em vigor ainda. Se você quer ver, leia lá Levíticos capítulo 14, versículo 1. Você vai ler que quando o leproso era curado, ele tinha que cumprir a lei, ir ao sacerdote e fazer oferta. Está lá em Levíticos capítulo 14, versículo 1 em diante. Vamos ver outro texto aqui, Mateus capítulo 15. Na lei estava escrito que o judeu não podia se casar com um povo de outra raça, nem se envolver com eles. Você vai ver naquele episódio de Cornélio, ali em Atos dos Apóstolos, quando Deus quer levar o evangelho a Cornélio, ele tem que dar aquela visão para Pedro, porque Pedro era um judeu.
Pedro não entrava na casa de gentio, era proibido um judeu entrar. Então ele teve que dar aquela visão para Pedro dos animais que eram proibidos comer segundo a lei 3 vezes, até que Pedro, e dizia assim, Pedro, o que Pedro falava? Não vou comer isso porque é coisa comum e impura. Até que Pedro entendeu que Deus disse, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Aí Pedro entendeu que mesmo sendo uma coisa da lei contaminada, se Deus tivesse purificado, não era mais impuro, se tornaria puro, para poder entrar na casa de Cornélio, que era o gentio. E quando Pedro entrou lá, a primeira coisa que ele falou, você sabe que os judeus não podem entrar nem se envolver com quem não é da mesma raça. Então na lei era proibido o judeu se envolver com outra raça, casamento misto, entrar na casa de estrangeiro. Então tenha isso em mente. Então aqui em Mateus capítulo de número 15, nós vamos ver um episódio aqui interessante. A mulher cananeia, a partir do versículo de número 21. Então Mateus 15, versículo 21 em diante. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, lhe respondeu, ou melhor, ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse, não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. Então Jesus lhe disse, ó mulher, grande é tua fé, faça-se contigo conforme queres. E daquela mesma hora em diante a sua filha ficou sã. O que é essa mulher cananeia? Ela não era judia. Ela não pertencia ao povo judeu. E Jesus está cumprindo a lei. E essa mulher vem clamando atrás de Jesus. Jesus não dá nenhuma atenção a ela. Por quê? Porque os judeus não se comunicavam e não entravam na casa de gentios. E o que ele respondeu para ela? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele está dizendo? Eu não fui enviado para os gentios até aquele momento. Foi enviado para quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que ele está dizendo isso? Que não foi enviado para os gentios? Porque ele está cumprindo a lei. Esse evangelho da graça não está aberto, ele não foi para a cruz ainda, e ele é um judeu que tem que cumprir a lei. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mulher veio e adorou ele. O que ele disse para a mulher? Olha como ele humilhou a mulher, olha que palavra ele dá para a mulher. Não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. O que ele quis dizer com isso? Ele é o pão dos filhos. Os filhos, ele é o cumpridor da lei, é o povo de Israel. Então ele falou, não é bom tomar no pão dos filhos. Eu, Jesus, sou o pão dos filhos. E humilhou aquela mulher e deitá-los aos cachorrinhos. Porque o povo dos judeus se achava muito superior aos demais povos. Na realidade, eles achavam os demais povos como os incircuncisos, um povo inferior como cachorrinhos. Jesus tratou duramente essa mulher dizendo, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você faz parte do povo gentil, você não tem nada a ver comigo. Por que ele teve essa reação? Porque ele está cumprindo a lei. Ele falou que ele era pão dos filhos e não era bom pegar o pão dos filhos, que era ele, e dar aos cachorrinhos, aos gentios, uma raça inferior. Vocês estão entendendo por que ele teve essa reação? Porque ele está cumprindo a lei. Ele veio para o povo judeu. A porta aberta para os gentios não se abriu ainda. Vai se abrir
da cruz para frente. Você quer ver isso? Ali em João, capítulo de número 1, vamos ler um texto que muito lido, que diz, versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que João está dizendo a respeito disso? Jesus veio para os que eram seus, os judeus, mas os judeus não o receberam. Os judeus não o receberam. Então, o pão, ele era o pão dos filhos. Então ele disse para essa mulher, não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Está cumprindo a lei. Ainda ele não era tempo dos gentios. O tempo dos gentios, que somos nós, vem da cruz para frente. Quando Deus comissiona e chama o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. E humilhou aquela mulher, dizendo que ele era o pão dos filhos. Mas a mulher foi mais humilde ainda e disse, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Jesus Cristo disse o que para ela? Grande é a tua fé, seja feito conforme creste. E a mulher, a filha dela, foi liberta instantaneamente naquele momento. Ela disse o que? Tudo bem, eu reconheço que sou gentil, mas eu só quero uma migalhinha. Quando cai uma migalhinha debaixo da mesa, o cachorrinho come e fica satisfeito com ela. E ela creu e Jesus atendeu aquilo que ela queria. Você está entendendo como Jesus foi rude, duro com ela? Porque Jesus está cumprindo a lei. Vamos para outro texto, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Vamos ler uma coisa interessante ali. Primeiro do capítulo 10 de Mateus, versículo 1 a 4, está aqui o nome de todos os discípulos que Jesus comissionou. E do versículo 5 em diante, ele vai dar uma ordem a estes discípulos na questão do trabalho e do ministério. Versículo 5. A estes 12 enviou Jesus dando as seguintes instruções. Então ele pegou os 12 discípulos, enviou-os dando as seguintes instruções. Olha, presta atenção. Ele era o pão dos filhos, ele veio para o que era seu. E qual é a instrução que Jesus Cristo dá aos 12 discípulos? Olha lá, ele diz assim, a estes 12 enviou Jesus dando as seguintes instruções: não tomei rumo aos gentios, e nem entreis em cidade de samaritanos. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, vocês não entrem no meio do povo gentil, não é para eles que vocês têm que ir pregar, porque o tempo dos gentios não havia começado ainda, a nova aliança não estava em vigor. E nem entreis em cidade de samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo misto, eram judeus que haviam casado com um povo gentil de outras raças e perderam o sangue puro, se tornaram um povo mesclado, judeus com outras raças. Então eles eram chamados os samaritanos. Perderam a genuinidade do povo judeu, a pureza. Então Jesus falou para os discípulos: olha, ainda não é tempo de se pregar o evangelho aos gentios, não tome rumo aos gentios. Como os samaritanos é um povo mesclado, deixa eles de lado. Vocês vão procurar quem? Mas dê preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está cumprindo a lei. Ele manda os discípulos não pregarem para os gentios e nem pregarem para os samaritanos, que eram um povo mesclado, mas procurar exclusivamente quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel, o povo judeu. Por que ele procede assim? Ele está cumprindo a lei. E ele tem que trabalhar debaixo das ordenanças da lei. Ele veio para o que era seu, os judeus, para o povo judeu. Então você entende que Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus? Depois você leia com calma Mateus, Marcos, Lucas e João.
E você vai ver que Jesus fez milagres, falou coisas maravilhosas. Tem lá no final de cada um sermão profético, a escatologia do tempo do fim. Mas você vai ficar admirado que nunca Jesus falou: pela graça sois salvos mediante a fé. Por que ele nunca falou isso antes da cruz? Porque ele é um judeu que veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei. Então, quando Cristo está na cruz, vou ler de novo Lucas, vamos lá. Lucas, capítulo de número 24, e nós vamos ler aqueles dois versículos, 44 e 45. A seguir, Jesus lhes diz: são essas palavras que vos falei antes, ainda estando convosco. Importava que tudo que de mim está escrito se cumprisse. Aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então o que ele está dizendo? Que tudo que a lei dizia a respeito dele exigia, tudo aquilo que os profetas maiores e menores disseram a respeito dele, e tudo aquilo que os salmos disseram a respeito dele, se cumpriu na cruz. Se cumpriu na cruz. Olha o versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Depois Jesus fala isso para eles. Então abriu o entendimento deles, para que entendessem. Até então eles não entenderam nada a respeito do Evangelho, nada a respeito daquilo que se cumpriu. Então Jesus, depois dito isso, abriu o entendimento deles para que eles compreendessem o que? As Escrituras. Então você pergunta: pastor, estou entendendo, quer dizer que tudo que a lei dizia a respeito dele se cumpriu? Ele foi o último sacrifício da lei? Se cumpriu. Tudo que os profetas disseram a respeito dele se cumpriu? Se cumpriu. Tudo que os salmos diziam a respeito dele se cumpriu? Sim, se cumpriu. E quando tudo aquilo se cumpriu, deixou de ser. Então vamos lá, Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 4. Vamos ler desde o versículo de número 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, não porém com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O que ele está dizendo? Ele está falando a respeito dos judeus, que eles tinham zelo de Deus, mas não com entendimento. O que eles fizeram? Ao invés de eles aceitarem a justiça que vem da cruz, a justiça que vem de Deus, eles voltaram as costas para a justiça que vem de Deus e procuraram, através do cumprimento da lei da velha aliança, estabelecer a justiça própria deles e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. E é isso que nós vemos na maior parte das igrejas de hoje. Eles estão debaixo do Velho Testamento, cheios de obra, campanha, voto, jejum, sacrifício, dízimo, trízimo, cobrança, sobe monte, desce de monte, campanha disso, esse monte de coisa da velha aliança. A maior parte do que eles falam é Velho Testamento. Presta atenção no que eu estou te dizendo. E viraram as costas para a justiça da cruz, a justiça que vem de Deus. Eles não se submetem à justiça que vem de Deus e estabelecem as suas próprias justiças próprias, baseado no seu esforço próprio, nas suas obras da lei, e desconsideram a justiça que vem da cruz, que vem do sacrifício perfeito realizado por Cristo na cruz do Calvário. Então, pastor, quer dizer que se eu viver voltado para a velha aliança, eu não consigo satisfazer a justiça de Deus? Não!
Porque a única coisa que satisfez a justiça de Deus foi o sacrifício da cruz. E quanto mais eu vivo na velha aliança, mais eu vivo no Velho Testamento, mais eu vivo pregando coisas do Velho Testamento, praticando o judaísmo, o véu cresce cada vez mais dentro do meu coração e eu desconsidero a justiça de Deus que vem da cruz. Aí depois de Paulo falar isso, ele diz, porque o fim da lei é Cristo. Eu te falei isso dezenas de vezes nesses últimos dias. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que acredita. Então presta atenção. Todo aquele Velho Testamento, todo aquele sistema do Velho Testamento, tudo aquilo acabou na cruz. Cristo veio, nasceu de mulher, se submeteu, foi obediente a todo o sistema do Velho Testamento. Ele cumpriu todas as ordenanças da lei. Foi o último sacrifício da lei. No seu ministério terreno ele não pregou o evangelho da graça de Deus. Isso foi revelado ao apóstolo Paulo lá na frente, depois da cruz. Tudo que ele fez em Mateus, Marcos, Lucas e João, até a cruz, foi sempre subordinado à lei. Lemos todos esses textos. Mas quando ele disse, está consumado, toda essa velha aliança acabou na cruz. Todo o Velho Testamento acabou na cruz, todas as ordenanças da lei, todos os votos da lei, todo esse sistema religioso judaico acabou na cruz. Por isso que Paulo fala, como acabamos de ler, o fim de todas essas coisas é Cristo. O fim de todas essas coisas é Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então tudo isso acabou. Meu irmão, preste atenção. Veja se você não está subordinado ao Velho Testamento. Veja se onde você está não põe o jugo da lei na sua cabeça. Veja se o que você tem ouvido, se alimentado, não são coisas só da velha aliança. Isso cria um véu, te impede a ver o que já aconteceu depois da cruz. Então acabou, pastor. Tudo aquilo acabou na cruz. A partir de agora, um novo e vivo caminho foi aberto. Vamos lá para Hebreus, para nós terminarmos esta palavra. Hebreus. Vamos lá, eu estou folheando aqui a palavra de Deus, né? Hebreus capítulo 10, depois que Paulo fala nesse capítulo 10, que toda aquela lei era uma sombra, que o sangue da velha aliança não resolvia problema nenhum, que Cristo teve que ter um corpo, vir ao mundo, estabelecer uma nova aliança, remover a velha, estabelecer uma nova, com o único sacrifício que ele fez na cruz, nos aperfeiçoou para sempre, que o pecado foi removido, e Deus nunca mais vai se lembrar dos pecados. Mas que ele diz tudo isso no capítulo 10, ele fala no versículo 19, tendo pois intrepidez para entrar nos santos dos santos, que significa para nós esses santos dos santos, a presença de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O que ele está dizendo? Que depois que Cristo cumpriu tudo isso, um novo e vivo caminho que não existia no Velho Testamento, uma forma de se achegar a Deus que não existia na lei, uma forma de se achegar a Deus que rejeita todos os quesitos da lei, uma forma nova de se achegar na presença de Deus, que rejeita todas as obras da lei. Aconteceu um novo e vivo caminho, foi aberto. Qualquer um de nós agora, na nova aliança, nos achegamos direto à presença de Deus. Não precisa de nada intermediário, não precisa de jejum, não precisa de sacrifício da lei, não precisa de obras da lei, nem precisa da velha aliança. Cristo, com a sua morte, abriu um novo e vivo caminho, com aquele sangue derramado na cruz e com um véu que foi rasgado, que é o seu corpo. Um novo e vivo caminho foi aberto. Qualquer um que crê hoje tem acesso direto. Não existe mais muralhas, não existe mais gigante Golias,
não existe mais a culpa do pecado, não existe mais dívida, tudo isso foi removido na cruz. E qualquer um de nós tem acesso direto a Deus pelo sangue da nova e eterna aliança. A velha aliança acabou definitivamente na cruz. Você aceita isso que nós estamos falando? Será que você crê assim? Tenho plena convicção que essa palavra vai chegar até você dessa forma simples. E lá no teu espírito vai se abrir os olhos do teu coração. E você vai ser levado a uma nova dimensão de fé. A uma nova dimensão de vida. E assim vamos terminando esta live, esta palavra por aqui. Em nome de Jesus.